Atos capítulo 6, vamos ler versículos 1 a 7. A escolha dos 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Graças te damos, ó Deus, por esse momento, pela oportunidade, ó Deus, de ouvirmos o Senhor falar. Ó Deus, silencia o homem, silencia o Gilson. Fala, Senhor, ao nosso coração através da Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fale conosco, nós te ouviremos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Existe uma expressão que diz que não se joga pedras em árvore que não dá fruto. Não sei quem disse isso, nem quanto tempo tem. Mas para dizer que se está levando pedrada é porque está frutificando. Porque apenas a árvore que está dando frutos é que recebe pedras, é que recebe pedradas. A igreja primitiva ainda não estava organizada aqui. Ela vai começar a se organizar a partir do capítulo 6. E a história, a narrativa de Lucas aqui em Atos, ela mostra a igreja cheia do Espírito Santo e, potencializada pelo Espírito Santo, a igreja estava crescendo exponencialmente, como vemos desde Atos no início, lá no capítulo 2, versículos 41 e 47. A igreja está avançando com a pregação da palavra, a igreja está crescendo e milhares de pessoas estão se convertendo, sendo batizadas e acrescentadas ao rol de membros da igreja. Ao ponto de Lucas, que começara a falar em 3.000 e depois 5.000 pessoas, ele vai mencionar uma multidão em Atos capítulo 4, versículo 32 e capítulo 5, versículo 14. Então a igreja está avançando com a pregação do Evangelho, as pessoas estão respondendo à pregação desse Evangelho, porque o Evangelho é a palavra de Jesus Cristo, é o próprio Cristo, é a verdade encarnada, é a verdade personificada. Eles estão pregando Cristo no poder do Espírito Santo, as pessoas estão ouvindo a mensagem e estão entregando seus corações para Jesus, estão sendo batizadas, a igreja está crescendo e, obviamente, alguém não estava se agradando disso. O inimigo da igreja, o inimigo do homem, ele estava iniciando suas tentativas
de atrapalhar esse crescimento da igreja. É isso que a gente tem a oportunidade de ver no contexto aí do capítulo 6. Lucas está dizendo para nós que o número de discípulos está aumentando, a igreja está crescendo. Isso, obviamente, é bom em qualquer tempo e para qualquer igreja. A igreja estava crescendo. Por que a igreja está crescendo? Um pouquinho antes, no versículo 42 do capítulo 5, diz assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam, eles não paravam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Eles estavam avançando, eles estavam pregando não só no templo, eles estavam indo de casa em casa. Eles estavam reunindo as pessoas, eles estavam aproveitando a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quer sendo oportuno, quer não. Eles estavam pregando que Jesus é o Cristo. E por causa disso, a igreja estava crescendo. Porque eles não cessavam de testemunhar, eles não cessavam de pregar Jesus, o Cristo, todos os dias, no templo e de casa em casa. Nos capítulos anteriores, no capítulo 5, o diabo usou uma estratégia para enfraquecer e destruir a igreja cristã. Capítulo 5, versículo 1, corrompendo o coração de um homem, corrompendo o coração de um casal, agindo para trazer uma corrupção interior no coração de Ananias e de Safira, visando enfraquecer a pregação da palavra e a comunhão dos cristãos. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 1, um pouquinho antes, o diabo tentara enfraquecer a igreja pela perseguição externa imposta aos apóstolos. Depois, no capítulo 5, trazendo uma corrupção interior, ele tenta de todas as maneiras, quer externamente, quer internamente, ele tenta interferir no processo, ele tenta atrapalhar a obra de Deus. Aqui, no capítulo 6, do versículo 1 a 7, o diabo, que não é adversário do Senhor, como diz a palavra, ele é o nosso adversário, ele continua tentando distrair a igreja, para desviá-la do caminho, para atrapalhar o crescimento, esse crescimento que eu já destaquei aqui. E de que maneira agora ele atua? Ele age causando divisão entre os irmãos da comunidade da igreja. Ele semeia cisânio, ele semeia confusão, ele semeia divisão nos corações. Mas apesar da tentativa do inimigo de dividir a igreja, meus irmãos, para o mal, o Senhor Jesus Cristo anulou todo o intento do inferno e transformou-o em bem para a edificação da sua igreja. É sobre isso que eu queria falar com você rapidamente aqui. Primeiro, no versículo 1, a tentativa do inimigo de dividir a igreja. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Os helenistas eram os judeus da diáspora, aqueles mais afetados pela cultura e de fala grega. E os outros eram os hebreus, aqueles de fala aramaica. Então, as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição. A igreja ajudava as pessoas que não tinham recursos, que não tinham como subsistir, como sobreviver. A igreja cuidava, tinha esse zelo pelas viúvas que não tinham parentes, familiares que pudessem cuidar delas. Então, elas estavam por alguma razão, descontrole
desorganização. A igreja, como eu disse, não tinha ainda uma estrutura organizada, vai começar aqui. Imagina, uma igreja com 5.000 pessoas. Se às vezes aqui a gente esquece, às vezes, algumas coisas de alguém, de assistir, imagina uma igreja com 5.000 pessoas, sem estrutura, só tinha os apóstolos fazendo tudo, carregando o piano. Então, versículo 2, não, vamos ficar aqui no versículo 1 ainda um pouquinho. A igreja está avançando, as pessoas estão testemunhando, elas estão sendo usadas da maneira como Deus intentou, da maneira como Deus planejou. Deus havia planejado isso, derramar o Espírito Santo, revestir, capacitar as pessoas para que elas saíssem, para que elas fossem ao mundo, testemunhando no poder do Espírito Santo, e elas estão fazendo isso, indo de casa em casa, no templo, elas estão testemunhando, pregando, ensinando que Jesus é o Cristo, todos os dias, no templo e de casa em casa. E o número de discípulos, obviamente, graças a Deus, estava aumentando. Então o inimigo vai tentar estragar, atrapalhar esse crescimento, trazendo ali divisão. Se a igreja cresce num ambiente de unidade, meus irmãos, e a gente vê o testemunho disso em Atos capítulo 2, versículos 42 e 45, veja o que diz aí, eles tinham tudo em comum. Era uma comunidade onde as pessoas tinham tudo em comum. As pessoas compartilhavam seus estresses, compartilhavam suas dores, compartilhavam suas tristezas, mas também compartilhavam suas alegrias, compartilhavam seus triunfos, suas vitórias, compartilhavam seus projetos, compartilhavam até bens uns com os outros. E tinham um cuidado, um olhar, uma percepção. Se tinha alguém passando necessidade, havia um olhar cuidadoso, porque eles tinham tudo em comum. No capítulo 4, Lucas vai repetir isso, versículos 32 e 35, ao dizer que o coração era o coração e a alma daquela multidão. Era uma igreja unida, era uma igreja fechada em si, no propósito de trazer honra, no propósito de trazer glória para Deus. Tudo lhes era comum. Eis que de repente, não mais que de repente, uma murmuração, uma reclamação e uma troca de acusação. Vocês esqueceram das nossas viúvas, isso é de propósito. Então, uma forma de destruir a unidade da igreja é semear divisão. E o diabo tentou provocar a divisão da igreja, usando uma falha no serviço social. E às vezes acontece, pessoas que falam assim, para que fazer serviço social? A missão da igreja não é fazer serviço social, a missão da igreja é pregar o evangelho. Está gastando dinheiro para fazer obra social? Isso pode causar divisão. Jesus não deixou de dividir o pão enquanto ele avançou com o evangelho. Jesus não deixou de matar a fome das pessoas e não deixou de se preocupar com a fome das pessoas enquanto ele avançou com a agenda do reino. Parece que o serviço social descrito no capítulo 4, nos versículos 34 e 35, volte as páginas um pouquinho.
que diz? Não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Isso era uma realidade na igreja. Meu Deus, como eu gostaria que fosse sempre assim, não apenas aqui, mas em todas as igrejas, que a gente pudesse dizer: nessa igreja não tem um necessitado, nessa igreja não tem uma pessoa passando fome, passando necessidade. Eu gostaria, irmãos, eu gostaria. Essa marca continuou como uma marca presente na igreja do primeiro século. E isso atraía os de fora, porque as pessoas ouviam falar. As pessoas ouviam falar desse bem-querer, desse cuidado mútuo que havia na igreja. Era uma maneira de demonstrar amor. Vai, prega o evangelho, enquanto prega o evangelho, ame, inclua, socorra, estende a mão. Havia pessoas que vinham para ouvir a pregação, atraídas pela notícia de que aquela comunidade cuidava das necessidades, cuidava dos necessitados, que não tinham assistência da família, e provavelmente não tinham Bolsa Família, não tinha assistência do Estado. Era grande o número de viúvas em Jerusalém, e o judaísmo tratava com seriedade, com muita responsabilidade, essa questão bíblica, que a Bíblia mostra para nós: defender a causa dos órfãos e das viúvas, se importar. A Bíblia ordenava o cuidado das viúvas que não tivessem meio próprio de sustento, não contassem com a ajuda da família. Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala disso. 1 Timóteo, capítulo 5, 13 a 16, fala a respeito disso. Então, meus irmãos, os judeus, os cristãos vindo da diáspora, aqueles de fala grega, eles estão reclamando aqui que as viúvas de alguns do seu grupo estavam sendo esquecidas no serviço social da igreja. O que significa dizer que o problema era um problema cultural, era um problema de assistencialismo, era um problema social que causou a divisão, ainda que momentânea, graças a Deus, naquela igreja. Momentânea porque Deus não deixou que passasse, que demorasse muito tempo. Mas era um problema real, meus irmãos. Era um problema real, como eu disse, numa igreja de 5.000 pessoas, esquecer uma viúva não é tão difícil. E não tinha rede social para avisar, não tinha como entrar em contato naquele período, né? Não tinha celular. Como se lembrar de tanta gente? Só a fisionomia, só o olho no olho. Como não falhar numa situação dessas? Mas graças a Deus que problema de divisão só existia lá, não foi? Não existe problema de divisão na igreja aqui, existe? Hoje em dia? Existe? Que é isso, gente? O povo aqui é tudo povo de coração bom. Todo mundo generoso, coração aberto, cuidadoso, doador.
E se aconteceu esse problema na igreja daqueles pastores de lá, Paulo, Pedro, Silas, o que dirá aqui, né? Na nossa igreja aqui do pastor Guilherme, do pastor Yuri, do pastor Gilson. Se reclamaram lá, imagino que não vão fazer aqui com a gente. E como é que isso foi resolvido? Como é que a igreja respondeu, meus irmãos? A partir do versículo 2 até o versículo 6. O problema apareceu, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, para sair para levar a cesta básica na casa das pessoas, para levar a ajuda das viúvas, para orar, para visitar, para orar pelos enfermos, para fazer o culto no lar. Não é justo. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Diziam os apóstolos: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio do Espírito, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Amém. Não é certo abandonarmos a palavra, deixarmos de pregar para servir, para termos esse encargo, essa preocupação com mínimos detalhes da assistência social. Então, surgido o problema, meus irmãos, eles convocaram uma reunião com a comunidade, eles chamaram os discípulos, a liderança local, no caso ali os apóstolos, né, um grupo de discípulos mais próximos, ainda não tinha diácono, né? A gente costuma chamar esse texto aqui da instituição dos diáconos, e a palavra diácono não aparece nenhuma vez no texto, do versículo 1 até o versículo 7, a gente chama de diácono por causa da tradição, mas não está no texto bíblico. Mas eles entenderam que seria importante chamar algumas pessoas dentre os discípulos e dedicarem estes homens para o serviço às mesas, para terem esse olhar, essa preocupação com os necessitados e com as suas necessidades. E a partir dessa distribuição de serviço, dessa distribuição de trabalho, os problemas enfrentados pela igreja deveriam ser resolvidos com a participação de todos, a comunidade sendo chamada. Irmãos, estamos precisando aqui, vamos fazer essa obra, precisamos de ajuda. Você pode ajudar? Vamos lá. Eles chamaram a comunidade e eles resolveram juntos escolher estes homens. Às vezes, meus irmãos, as pessoas pensam que os problemas vividos por uma igreja são problemas exclusivamente do pastor. Ele que é o pastor, ele que é chamado, ele que resolva. E problema dele, ele que se vire. Mas a gente percebe aqui que havia um compartilhar de cuidado, havia um compartilhar de fardo. Tem necessidades, né? A gente tem tudo em comum. Então, vamos dividir essa responsabilidade, vamos nos unir para ajudar, vamos dar as mãos, vamos socorrer a liderança, vamos ajudar os outros pastores. E graças a Deus foi provida ali uma solução naquele momento, com a separação
desses 7 homens que receberam imposição de mãos, era uma maneira de autenticar, era uma maneira de conferir para eles autoridade para fazerem o trabalho. Todo mundo era discípulo, todo mundo tinha responsabilidade, mas ao usar a sua autoridade, ao usar o seu poder, eles deveriam ser separados, eles deveriam ser destinados e receber, no caso, autoridade para isso. Então, quando se dirigem à comunidade, aos irmãos, os apóstolos, ainda que sendo legítima a preocupação de suprir a fome das viúvas da igreja, era algo que poderia envolver todos e deveria ser compartilhado para que os apóstolos pudessem continuar se dedicando à oração e à palavra. Então eles dizem aí no versículo 3, por isso, irmãos, escolham entre vocês. Esses homens são excluídos, ou são escolhidos, dentre a comunidade. Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. E tem a lista que aparece aí, né? Marco Aurélio, Jefferson Amaro, Luizinho, Claudi. Está na lista? Nós temos a nossa lista também, né, dos nossos diáconos, graças a Deus. Josino, graças a Deus, esses homens que nos ajudam para que a gente possa se dedicar à oração e à palavra, e nos abençoam e nos ajudam a aliviar um pouco o fardo do nosso trabalho. A solução então encontrada, meus irmãos, para o suprimento da necessidade no serviço social da igreja não foi o abandono da palavra e da oração. A palavra continuaria sendo pregada, eles continuariam orando, mas haveria agora pessoas oficialmente destinadas para cuidarem das pessoas necessitadas. Também ninguém disse assim, não, a gente só tem que pregar a palavra e que esqueçam as viúvas, abandonem-as. Não. Para que elas não fossem abandonadas, então a igreja se organizou, a igreja se estruturou e nomeou pessoas. Graças a Deus por isso, graças a Deus por esses irmãos que nos ajudam, né? Até o ano passado, nós não tínhamos aqui pastores auxiliares e de repente Deus nos deu 2 pastores, pastor Guilherme, pastor Yuri, além dos diáconos também, e isso nos abençoa tremendamente. Nós vamos encerrar aí no versículo 7. Depois de falarmos das necessidades da igreja sendo supridas pela generosidade dos membros da própria igreja, e isso é o que a Escritura ensina, o versículo 7 diz, uma vez que eles não abandonaram a pregação da palavra, eles não abandonaram a oração, a palavra de Deus, o que estava acontecendo? Crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Até sacerdotes, né, que não eram ainda convertidos, sacerdotes do judaísmo, eles estavam também abraçando a fé, confessando Jesus Cristo como o Senhor. Porque a palavra não deixou de ser pregada, os apóstolos seguiram pregando e orando. O diabo planejou, meus irmãos, dividir a igreja, mas ao mesmo tempo que o diabo planejou divisão, Deus planejou expansão. Deus não tinha planos de uma igreja dividida. E assim, os planos do inimigo foram frustrados e os desígnios de Deus foram realizados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ou a palavra de Deus, continuou sendo pregada, como já disse, e crescendo a pregação. E com isso, o número de discípulos continuou aumentando, para a glória do nome do Senhor. Isso não mudou, o diabo ainda tenta por muitas maneiras, de muitas formas, de muitos meios, por muitos meios ele tenta, numa circunstância contrária e adversa,
ele tenta macular a igreja, ele tenta causar dano na igreja, ele tenta causar divisão na igreja ou na vida dos crentes. Ele tenta dividir pais e filhos, marido e esposa, mas graças a Deus que o diabo não tem a palavra final, irmãos. A palavra final é sempre de Deus. A palavra final é sempre do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E vemos então que apesar da tentativa do inimigo de dividir a igreja para o mal, Cristo anulou todo o intento do inferno e transformou em bem para a edificação da sua igreja, e a igreja seguiu, a igreja continuou pregando a palavra crescendo, a pregação crescendo, e em Jerusalém, ali naquela igreja local, o número dos discípulos ia aumentando mais e mais. Graças a Deus por isso. Eu queria orar com você, eu queria orar pela igreja, quero orar pelas famílias, pelos casamentos, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, que o Senhor derrote todo o mal, que o Senhor jogue por terra todo o poder do inferno, que o Senhor envie sobre nós o Espírito Santo, o Espírito de unidade, o Espírito de amor, o Espírito de generosidade, o Espírito de paz, o Espírito de cuidado mútuo, de bem-querer, que o Senhor envie sobre nós, que o Senhor habite entre nós, que o Senhor reine sobre nós. Como lemos no Salmo 122, que nós devemos orar pela igreja, devemos orar pela paz da cidade, devemos orar uns pelos outros, pela paz da igreja. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios, nos teus limites, nos teus domínios. Reine paz na sua casa, reine paz na minha casa, reine paz no nosso lar, reine paz na nossa vida, reine paz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Queria pedir, convida o pastor Yuri para vir com as crianças, talvez já esteja lá próximo dele terminar, dele trazer os adolescentes para cá para a gente orar com eles. Eu quero orar, meus irmãos, quero orar com você, com a igreja. Estamos vivendo tempos difíceis. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. O inimigo se levanta para cair, Senhor, e os planos do inimigo, os planos do inferno, Senhor, estão destinados ao fracasso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Caia por terra, Senhor, toda a força do mal, caia por terra todo o intento, toda a trama, todo o ardil, caia por terra, Senhor, joga por terra toda a arma forjada, Senhor, nenhuma arma forjada contra a igreja não venha prosperar, contra o nosso lar, não venha prosperar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, oh Senhor, derrama o teu amor, que o amor de Deus seja derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Restaurando o que foi quebrado, unindo partes separadas, curando feridas. Qualquer que tenha sido, Senhor, a causa da divisão, qualquer que tenha sido a causa do afastamento, Senhor, no nome de Jesus, vem, Senhor, nos visitar. Vem nos visitar. Oh Deus, vem nos visitar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, para terminar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Os adolescentes estão aqui? Vieram? Vem para cá, aqui para frente, junto aqui, perto das crianças. Todos vocês que estavam lá na sala com o pastor Yuri. Pode vir, não ficam com vergonha não. Só garoto bonito e moça bonita, vem. Todo domingo nossos adolescentes estão se reunindo em sala com o pastor Yuri, com apoio, com mentoria da juventude. A juventude está sendo preparada pelo pastor Yuri, pelo pastor Guilherme, por nós, para servir, para ajudar os adolescentes. Eles estão dando a contribuição deles, porque queremos cuidar dessa geração, irmãos. Queremos pastorear o coração dessa geração. Queria que o pastor Yuri e o pastor Guilherme viessem para cá, para a gente orar. As crianças e os adolescentes voltados de frente para a igreja, para que a igreja possa ver vocês. Virem-se para lá. Pode vir para cá, para cima do degrau. Fica aqui, para que eles vejam vocês. Não abriremos mão das nossas crianças, irmãos. Não abriremos mão das nossas crianças. Não abriremos mãos dos nossos adolescentes. Não abriremos mãos dos nossos jovens. Nós trabalharemos, faremos o que for possível, faremos o que for necessário para discipulá-los, faremos o que for necessário para preparar o coração deles, para apacentá-los.
para guiá-los em segurança, para apresentá-los diante de Deus. Quando chegarem na idade adulta, aleluia, em nome de Jesus, ainda que tenhamos que guerrear, lançaremos mãos das armas da nossa guerra, que não são carnais, mas são poderosas em Deus, para anular sofismas e destruir tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia. Estenda as suas mãos, vamos clamar juntos. Amado Deus e Pai, nós como teu povo aqui nessa noite, Senhor, debaixo da autoridade que o teu santo Filho concedeu à tua igreja, Senhor, nós abençoamos esta geração. Senhor, nós repreendemos a ação de todo principado, toda potestade, Senhor, que tem se levantado com setas, Senhor, através de diversos meios contra essa geração, seja por celular, por televisão, por amizades, por filmes. Senhor, preserva essa geração. Põe os teus anjos, Senhor, ao redor deles. Desperta os pais para cuidarem, para intercederem, para ministrarem, Senhor. Não somente lendo um versículo de forma automática, mas ministrar debaixo do teu Santo Espírito, com poder, com autoridade sobre os seus filhos, que desde cedo, Senhor, possam sentir a tua presença, Senhor, possam ser missionários na sua escola, no seu trabalho, no seu lar, na vizinhança. Senhor, a tua palavra diz que quando a tua igreja se reúne, aquilo que ela liga na terra é ligado nos céus, porque há uma autoridade que o teu santo Filho concedeu à tua igreja, e debaixo dessa autoridade, nós repreendemos, Senhor, as amarras do diabo, e nós abençoamos a vida delas, Senhor. Aqueles que porventura têm os seus filhos afastados, que não estão no altar nesta noite, Espírito Santo, visita agora, vai restaurando, Senhor, onde quer que estejam, meu Deus, que sintam a tua presença, que sintam saudade do teu amor, do teu abraço, da tua presença. Restaura, Senhor, famílias nessa noite. Tira, Senhor, filhos das garras do diabo. Meu Deus, guarda essa geração. Senhor, nós temos muita expectativa, não porque eles têm mais recursos do que nós tivemos, mas porque o Senhor não mudou. O Senhor é o Deus que pode ainda fazer muitas maravilhas, é o Deus que tem promessas, porque são os últimos tempos, Senhor. Meu Deus, pedimos então uma bênção especial nessa noite. Protege o Senhor, abençoa o Senhor, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos sair daqui cantando Ele é o Leão da tribo de Judá, junto com as crianças aqui, com o coral das crianças e dos adolescentes. Nem precisa da transparência ali, não precisa da letra não, né? É. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. E dai glória, e dai glória,
glória, em louvores, louvores, e a majestade da vinda do nosso Deus. E da glória, glória, e louvores, louvores, e a majestade da vinda do nosso Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Pra cá, quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa torre em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Para terminar. Oh, esperança de Israel. Não só